Olá, jovens unidos em Cristo. Eu vos saúdo com a santa paz do Senhor. Hoje eu estou aqui para falar sobre a nossa última lição desse trimestre, a lição de número 13, o qual vai abordar o tema A Segunda Vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas antes de nós falarmos sobre essa lição de número 13, nós vamos recordar algumas lições passadas, que vai ser importante como base, né, para poder entender essa segunda vinda. Bora lá pegar a tua revistinha para nós podermos fazer uma revisão? Ok. A nossa primeira lição do dia 5/1, ela nos fala sobre a necessidade de ter um Salvador. Qual que era essa necessidade de ter um Salvador? É refletir sobre tudo o que aconteceu na história humana, a partir de Gênesis 3, que é a queda do homem, e que vai concretizar em Apocalipse 22, que é o livro da Revelação. E o texto do dia nos fala desta maneira, está em Romanos 5:10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela vida. Então, ora, quando nós éramos inimigos, nós fomos reconciliados com Deus através da morte de Jesus. Mas já estando reconciliados, nós somos salvos pela vida. E é interessante, né? Porque através da morte fomos reconciliados, mas através da vida de Jesus nós somos salvos. A quarta lição do dia 22/1, ela nos faz uma pergunta, e uma pergunta muito interessante que nós temos que fazer a nós mesmos e termos também a resposta. Ela nos pergunta: o que que Cristo fez por nós? O que que Cristo fez por você? O que que Cristo fez pela humanidade e o que ele continua a fazendo por nós nos tempos de hoje? Aí ela nos fala desta maneira: ele fez o que ninguém jamais poderia fazer. Levou nossos pecados sobre si no sacrifício do Calvário. Ele levou nossos pecados sobre ele no sacrifício do Calvário. Nenhum outro poderia fazer o que ele fez. E o texto do dia está em 1 Pedro 2:21. Fala desta maneira: porque para isso nós fomos chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Então Cristo padeceu por nós, para poder haver essa reconciliação com Deus. Mas ele também nos deixou também, né, o caminho a seguir, né? Ele nos deixou o exemplo que nós temos que seguir, a pisada dele, o caminho que ele caminhou. E a nossa lição de número 7, do dia 16/2, ela nos fala do o senhorio de Jesus Cristo sobre os demônios. Eu particularmente gosto muito, porque mostra o quão ele é grande, o quão ele é Senhor. E ela nos fala desta maneira: no Novo Testamento declara sobre o poder de Jesus Cristo, sobre os demônios. Está em Mateus 12:28. Ainda que o maligno insista em tentar prejudicar os filhos de Deus, temos Jesus e no seu poder o socorro bem presente em nossas vidas. E aí o texto do dia está em 1 João 3:8, que nos fala desta maneira: quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, foi para isso que Deus se manifestou, para desfazer a obra do diabo. Aí aqui nos recorda, né, sobre o homem, né, endemoniado, né, que estava ali caminhando, e quando ele viu Jesus, ele se prostrou diante de Jesus, né, e gritou em alta voz: o que tenho eu contigo, filho do Deus Altíssimo, né? Ele se prostrou e clamou também: o que tenho eu contigo, Deus do Filho Altíssimo, né? De tanto medo, né? O quão é o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E aí no versículo 3:32, eles pediram para Jesus que o lançasse, né, naquela vara de porcos, né, e assim o Senhor o fez, e logo eles caíram num precipício, né. Então não mostra o senhorio de Jesus sobre os demônios. E na lição de número 8, do dia 23/2, a obra salvifica do Senhor Jesus Cristo. A obra do Senhor que nos salvifica, que nos salva. Não existe urgência mais destacável em nossas vidas do que a garantia da nossa salvação. Então, nós lutamos para isso.
pela nossa salvação, porque nós não fomos comprados nem com ouro, nem com prata, nós não fomos comprados com sangue de bezerro, nem com sangue de bode, mas nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus. E a leitura, ela fala desta maneira, está em Hebreus 9:12. Jesus é a nossa redenção, ele é o caminho para a nossa reconciliação. Ele doou-se. A nossa reconciliação com Deus veio através da cruz e através de Jesus. Então, a nossa reconciliação com Deus, ela veio em meio à cruz através de Jesus. Então, não tem obra mais salvificadora do que essa, uma obra que nos salvou, uma obra que nos tirou das garras do inimigo. A lição de número 9 do dia 1/3, ela nos fala sobre a salvação ofertada por Jesus. Jesus nos ofertou uma salvação. Jesus se ofertou para nos salvar. Em Atos 3:19, a palavra fala desta maneira: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim o tempo do refrigério na presença do Senhor. Então, nós temos que nos arrepender, temos que nos converter para que venha o tempo de refrigério sobre a nossa alma, né? Em João 3:67, Pedro acrescenta que nós somos de novo gerados, não por semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, e que permanece para sempre. Então nós fomos gerados novamente, né, pela palavra de Deus. Não é com semente corruptível, mas com semente incorruptível, porque já foi pago o preço já. E a nossa lição número 12, do dia 22/3, ela nos fala sobre o código de ética do nosso Senhor Jesus Cristo, né? A ética que nós temos que ter, né? Hoje falta muita ética, muitos fazem tocando trombeta, e aqui o Senhor nos ensina que é tudo para a glória dele. Ele nos ensina que a nossa generosidade deve ser para a glória de Deus, e a nossa vida devocional é para Deus, e as nossas orações, sacrifício, é tudo para a glória de Deus. Não temos que praticar como moeda de troca, mas sim praticar como oferta agradável. Não temos que fazer o bem, não temos que ser generosos para ser uma moeda de troca. Olha, eu fiz, eu recebo. Não, ela tem que ser como um cheiro suave para Deus, tem que ter um cheiro agradável. Isso é ter ética, é eu fazer o bem sem olhar a quem, é eu dar com a minha mão direita e a minha esquerda não saber, porque é para a glória de Deus. O homem não tem que ver o que nós fazemos, mas sim o Senhor que está do alto céu. Em Mateus 7:12, a palavra nos fala desta maneira: portanto, tudo que vós querem que os homens vos façam, fazei vós também, porque esta é a lei e os profetas. Então, tudo que nós queremos que o próximo faça para a gente, nós também temos que fazer, né? Ou mesmo que o outro não faça, independente se ele vai fazer ou não, nós temos que fazer, porque essa é a lei de Deus, os profetas, né? Então, é importante tudo ser para a glória de Deus. E no dia 29/3, agora a nossa lição que nós vamos falar, lição número 13, a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E está em Mateus 24:7, fala desta maneira: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e assim se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Como podemos ver, essa vinda será repentina, né? Num abrir e fechar dos olhos, né? Onde que nós temos que ter essa consciência, temos que prestar atenção, que a vinda do Senhor vai ser assim, né? Desta maneira. E essa lição, ela tem 3 tópicos, né? Que nos fala o primeiro: sua ressurreição e a ascensão, o arrebatamento da igreja e a vida eterna com Cristo. O texto bíblico fala desta maneira, em 1 Coríntios 15:12, 19.
Bora lá acompanhar comigo? Ora, se prega que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, como dizer como dizer algum entre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. E assim somos também considerados como falsa testemunha de Deus, pois testificamos que Deus, que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitarão. Porque se os mortos não ressuscitarão, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permanece permanece nos vossos pecados. E também os que dormem em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se nós esperamos Jesus Cristo só nessa vida, nós somos miseráveis. Porque ele nos prometeu, né? Ele falou que ele ia para a casa do Pai, que lá havia muita moradia e que ele ia preparar. Então, se eu não crer na ressurreição, eu não creio que o Senhor tem um lugar preparado para mim. Eu estou crendo somente nesta vida, então eu sou o mais miserável do homem. E o primeiro tópico fala desta maneira: sua ressurreição e a ascensão do Senhor. A vitória mais importante que nós tivemos, a mais importante, que Jesus ele não foi vítima de conspiração, né? Jesus ele foi protagonista, né? Ele sabia desde o início o que ia acontecer, né? Ele sabia o calvário que ele ia passar. E aí fala desta maneira: Jesus não foi vítima de nenhuma conspiração humana ou cósmica. Ele é protagonista de todos os fatos. O mestre sabia o que estava fazendo, tá em João 10:17. Anunciou o que faria, né? Ele anunciou o que ia fazer. Até mesmo em Isaías também já anunciava já também o que Jesus ia fazer por nós. E quando fez, deu plena notoriedade o que realizou em Atos 1, 9, 10. Então a nossa vitória maior foi essa, né? Que Jesus não foi de uma conspiração, né? Foi um presente que Deus nos deu para poder termos essa reconciliação. Então não foi o homem, não foi o inimigo, né? Que derrotou Jesus, porque ele não é derrotado, o sangue de cordeiro tem poder, ele é vitorioso porque nem a morte o deteve, né? Então não existe antes, nem vai existir, né, algo tão grandioso como o que aconteceu, né, que é a vinda do nosso Senhor, o sacrifício na cruz, a ascensão dele também. E a nossa vitória mais importante foi quando a pedra do sepulcro se moveu. No domingo pela manhã, que a humanidade teve certeza da vitória eterna. Está em Mateus 28, 2. Então foi a nossa vitória quando aquela pedra se moveu, né? Que o Senhor assim o fez para a glória de Deus, né? A ressurreição como pilar da nossa fé. O nosso pilar tem que ser o quê? É crer na ressurreição. Porque se nós não cremos na ressurreição e que Cristo, né, assim ressuscitou, como aqui falou, né, que a pedra do sepulcro se moveu, esta foi a nossa vitória, né? Então nós somos miseráveis, então. E aqui nesse tópico, nessa lição, né, ela nos fala: nosso esforço evangélico não deve ser concentrado em anunciar, né, placa de igreja, não é anunciar denominações, não, é anunciar Cristo, é anunciar a ressurreição, é anunciar a vinda de Cristo, é anunciar o arrebatamento da igreja, né? É anunciar este amor tão grande que não poupou a si mesmo, pelo contrário, ele se deu, né? E aí, de volta para casa, o 3, a ascensão de Jesus ressuscitado no céu é o último ato público do ministério do Salvador. Está em Atos 12, 11.
ele nos fala dessa maneira: a convicção de que vamos ser levados para morar eternamente no céu está associada a estes dois argumentos básicos. A promessa feita por Jesus, que está em João 14, 1:4. João 14, 1:4, que ele nos fala desta maneira: não se turbe os vossos corações. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-lo teria dito. Vou preparar-vos um lugar. E se eu for e vós preparar um lugar, vivereis outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Vos conheceis o caminho para onde eu vou. Né? Não se turbe os vossos corações, credes em Deus, credes em mim. Na casa de meu pai há muita moradia. Então aqui ele nos fala, né? Se eu não crer na ressurreição, por que ele iria falar que na casa do meu pai há muita moradia? Então essa também é a convicção, né? Que nós vamos ser também novamente, né? Ressuscitado, ter uma nova vida, um novo céu, uma nova terra, né? E o retorno de Jesus no céu, uma vez ressuscitado, nada mais é do que a prova cabal de que ele alcançou o cumprimento pleno da sua missão de salvar o mundo. Ele tem a convicção, né? Nós temos essa convicção, né? Nós temos essa convicção da vitória na cruz, né? Que ele foi lá preparar esse lugar para nós. E o arrebatamento da igreja. A promessa da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo para buscar a sua igreja antes de um colapso global. Então, se acreditas, né, o assembleiano, né, os pentecostais, acredita que o nosso Senhor Jesus Cristo vai arrebatar a igreja antes do colapso global. Essa é uma fé que nós temos, né? Nós adotamos uma compreensão de que haverá um tempo de juízo e de terror sobre a humanidade e que antes deste tempo sombrio estabelecido, Cristo Jesus voltará glorioso para buscar a sua igreja da aprovação que haverá sobre a humanidade. Então nós cremos que antes desse mal acontecer, desse colapso global acontecer, Jesus vai arrebatar a igreja dele. E aí nos fala em 1 Tessalonicenses 4:17. Nos fala dessa maneira: depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele, mar nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Então, primeiro, os mortos vão ressuscitar. Ao som da trombeta, né? Os mortos vão ressuscitar. E depois nós que somos vivos, os mortos santos, né? Não são todos os mortos, não. Os mortos santos, ao som da trombeta, irão ressuscitar. E depois nós que somos vivos também, iremos também subir com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Glória a Deus, é a nossa certeza, né? E os pressupostos paulinos a favor do arrebatamento, que está também em 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 17, e em 1 Coríntios 15, 51 e 54. Em ambos os textos, está bem clara a imagem do encontro entre a igreja e Jesus, sendo tudo protagonizado pelo Mestre, e isso sob o comando do nosso Senhor. E aí, no texto é interessante, esse é o tempo em que o apóstolo Paulo utiliza em 1 Tessalonicenses 4,17 para falar a respeito desse encontro, né? Ele vem nos falar a respeito desse encontro, né? Que é como os povos faziam festa e esperavam que chegassem ali os cidadãos, tipo como César, né? Os cidadãos preparavam os festejos na recepção.
E quando César chegava, a população saía ao seu encontro fora dos muros da cidade e recepcionava, e depois entravam para celebrar a visita. Então, assim, né, ele fez essa comparação. Nós vamos celebrar também, né, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, né? A vida eterna com Cristo. A nossa vida é eterna com Cristo. Então, nós temos que crer que ela é eterna. O objetivo central do cristianismo é desenvolvermos um relacionamento contínuo e saudável com Jesus, por consequência, com todos aqueles que reconhecem a soberania do Mestre, né? Vivemos em tempos de programatismo religiosos, isto é, contextos históricos em que as pessoas estão muito mais interessadas em solucionar inquietações próprias, problemas particulares, do que refletir sobre a essência fundamental da realidade que nos rodeia. Então, nos fala que hoje, né, as pessoas estão muito preocupadas em resolver os teus problemas pessoais, né? Elas vão para a igreja, elas vão diante do Senhor, elas se prostram a Deus, elas buscam ao Senhor quando elas estão com problema. Então, elas estão preocupadas em resolver mais a tua parte particular, né? E não a buscar isso, a salvação, a moradia com Deus, né? E nós não temos que ter medo de ir para o inferno. Não é esse o objetivo, né, do Senhor. Nós temos que querer ir para o céu, né? Salvo pelo amor a Deus e não pelo medo do inferno. Nós somos salvos, temos que ter essa convicção conosco que somos salvos pelo amor de Deus, né? E não pelo medo do pecado. Porque quando eu faço pelo medo do inferno, acontece o quê? Eu não estou sendo verdadeira, né? Porque eu estou obedecendo, mas por medo. Mas quando eu obedeço por amor, quando eu obedeço porque eu quero estar com o Senhor, o meu foco é esse. Então a minha busca, ela não deve ser por medo de ir para o inferno. A minha busca, ela não deve ser por benefícios próprios meus, para poder resolver os meus problemas. Não, a minha busca tem que ser porque eu quero estar com Cristo, porque eu quero ser arrebatada, porque eu quero estar com o Senhor. Este é o foco do Evangelho. A celebração eterna, né? Número 2. Não somos salvos para desaparecermos da eternidade. E também não vivemos como seres inconscientes na eternidade, ou seja, como se tudo o que somos hoje, memórias, sentimentos, identidade, tivesse sido apagado. Ao contrário, a Escritura revela que vivemos conscientemente no céu. Saberemos quem é Jesus e lembraremos do que ele fez por nós. Em Mateus 25, 32 e 40, nos fala: por isso, inclusive, teremos a eternidade para amorosamente agradecer ao Mestre. Se eu não tiver a memória, do que eu vou agradecer? Então aqui já nos mostra, né, que eu vou ter a memória do que o Senhor fez por mim. Por isso que o meu agradecimento vai ser eterno. Nós não teremos a memória de tristeza, não teremos memória de dor, não teremos memória de angústia, né? Essas coisas vão ser apagadas, né? Porque fala assim desta maneira. Mas eu vou ter memória do que Cristo fez por mim. Por isso que a minha adoração vai ser eterna. O 3, o regresso ao estado de plenitude. O desastre do Éden anunciou a humanidade de várias formas: pecado, sofrimento, dor, morte. Contudo, nosso Senhor restaurou todas as suas promessas em nossas vidas. O Senhor, ele restaurou as promessas dele na nossa vida celestiais. Não haverá mais oportunidade para a operação do diabo. Não vai ter mais oportunidade, né? O diabo querer entrar em nossas vidas, pois este será finalmente condenado. Está em Apocalipse 20, 10. A consequência direta disso é que o pecado não terá mais atuação entre nós.
né? O regresso ao estado de plenitude, né? Nós vamos ter o mesmo estado quando o Senhor ali colocou Adão e Eva, de plenitude. Não tinha pecado enquanto eles estavam ali, né? Antes da tentação de Eva, eles estavam plenos, né? Então nós vamos entrar nessa plenitude, né? Não vai ter mais entradas, ciladas do inimigo, porque ele vai ser derrotado no mundo. E o mundo vai ser restaurado, né? O diabo está condenado e o mundo restaurado conforme os planos do Pai. E todos nós libertos da operação da natureza do inimigo. Então, a necessidade de nós termos um Criador foi para nos resgatar. O que ele fez por nós, nos tirou das garras de Satanás. O senhorio de Jesus sobre os demônios, porque os demônios não têm poder sobre as nossas vidas, porque nós estamos debaixo das potentes mãos do Senhor. E o Senhor é senhorio, né? Se ele chega, a presença dele chega, o inimigo bate em retirada, né? Ele nos ensinou a ter generosidade. O que eu faço para o meu próximo é para a glória de Deus, não é para a minha glória. A necessidade da segunda vinda dele, né? Que é uma promessa. Ele nos prometeu que viria nos buscar. O arrebatamento da igreja, né? O arrebatamento dos mortos. Então, se eu não crer que Jesus ressuscitou, como que eu vou crer também que eu vou ser ressuscitada, né? Lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, plena, né? Com a plenitude de Deus, com santidade, né? Então, essa é a nossa fé cristã, essa é a nossa fé em Jesus Cristo, que ele morreu por nós e que ele vai vir buscar uma igreja lavada e remida, num piscar de olhos, num abrir e fechar os olhos. Assim o Senhor virá. E o Senhor, ele nos alerta que ele vai vir como o tempo que estava o tempo de Noé. O povo comia, bebia, se casava, dava-se a casamento, não esperava, né, pelo Senhor. Então essa lição nos mostra que nós temos que estar atento para a vinda do Senhor. O meu dia de hoje, ele tem que ser vivido como o meu Senhor Jesus Cristo viesse hoje, como o som da trombeta fosse tocada hoje. Neste momento estou fazendo esse vídeo, mas o som da trombeta pode tocar e eu tenho que estar preparada. E a nossa convicção que nós temos que ter, sim, ele foi preparar um lugar para nós. Eu deixo esta palavra para vocês, que este ensino ele venha alegrar os corações de vocês, que hoje esse ensino venha abrir os vossos caminhos, que o Senhor venha falar melhor no coração de cada um de vocês. E eu agradeço a oportunidade no nome santo de Jesus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Amém?